Olá meninas, vamos começar a nossa segunda aula do nosso bloco, né? E hoje a gente vai fazer um carinho nos nossos quadris. A gente vai procurar uma abertura de quadril, mas intencionando também um motivo sutil, que é que o quadril guarda muitas das nossas emoções, né? Então, quando a gente estiver fazendo a nossa prática, a gente traz cada gostosura que a gente sentir do quadril se abrindo, a gente imagina como se fosse uma emoçãozinha ruim, né? Que emoções elas podem ser boas ou ruins, mas uma coisinha que a gente não quer sentir, às vezes uma raivinha que a gente guardou aqui, mas que não faz bem pra gente. A gente imagina ela se desfazendo conforme a gente ganha espaço, tá? Então, para começar, já que a gente vai fazer um trabalho mais profundo, a gente também vai fazer bastante trabalho com o nosso diafragma, tá? Com os nossos bandas, que são as nossas prateleiras, assim, E aí, para começar, a gente vai fazer um trabalho bem diafragmático, a gente vai fazer uma respiração diafragmática. Mas primeiro, a gente senta na nossa postura mais confortável, no que for confortável para você hoje. Lembra que nada é necessariamente uma regra, então se hoje eu consigo sentar em Sukhasana, eu sento. Se hoje o meu corpo pede um Sukhasana um pouquinho mais solto, eu deixo também, tá? Importante é que o bumbum, os ossinhos do bumbum estejam bem assentados no chão, nossos isquios podem até afastar as nádegas assim para deixar o bumbum bem enraizado, bem enterrado. As mãos podem vir nos joelhos com uma ideia de aterramento, trazendo a nossa respiração natural, só avisando para o corpo da prática que a gente vai começar, mais uma prática de autocuidado também físico, mais sutil, para nossa mente, para desacelerar, para deixar aí tudo que a gente não quer guardar. Para deixar o nosso corpo, literalmente os nossos corpos leves, de tudo que a gente não precisa ter dentro da gente. E aí, para começar a nossa respiração consciente, a gente vai usar, principalmente a gente vai focar numa bandeja que a gente tem aqui bem embaixo das nossas costelas, o nosso diafragma. É ele que faz a gente ter ajuda os nossos pulmões a se encherem, se esvaziarem. Então, nada mais que a gente não vai fazer nada mais que uma respiração natural, só que a gente vai guardar os pulmões bem, o tórax bem aberto. Quando eu falo para vocês fazerem a respiração yoga, a gente trabalha aquela respiração que a gente sobe barriga, sobe parte alta do abdômen e depois sobe o tronco. Aqui a gente vai deixar o tronco quieto e vai fazer igual um neném. Vou até afrouxar aqui para vocês verem o barrigão. Respirando, ó, pela barriga, o meu tronco tá alto. Então eu inspiro, solto a minha barriga, exalo, minha barriga vem para dentro, meu umbigo vem para cima. Inspira, solta, exala, umbigo para cima, meu tórax está paradinho. Sente uma bandeja aqui que quando eu inspiro, ela desce. Quando eu exalo, trago meu umbigo para cima e para o alto. Ela sobe espremendo tudo. Feche os olhos se for mais confortável. Respire igual um bebê, fazendo a barriguinha ir lá na frente na inspiração. Solta na exalação, o umbigo bem para cima e para dentro. Cria vitalidade através do movimento do seu diafragma, mantenha a respiração um pouquinho. Mergulha dentro de você para se concentrar, para conseguir fazer essa respiração da forma que ela precisa ser feita. Foca bem aqui, ó, embaixo das tuas costelas.
vamos tentar fazer um mergulho mais interno ainda, fazendo o seguinte. Agora a gente vai mover 2 bandas. Quando a gente exalar, a gente vai imaginar que o nosso bumbum, que tá aqui encostando no chão, tá sugando o chão. Então vamos tentar sugar o chão com o nosso assoalho pélvico. 2 bandas, 2 assoalhos que vão fazer assim, ó. Quando a gente exalar, quando a gente inspirar, a gente relaxa tudo. Lá embaixo, onde está encostando no chão, e também aqui o diafragma. Então eu inspiro, relaxo meu assoalho pélvico lá no chão, relaxa a minha barriga. Exalo, suga o chão para você. E junto traz o umbigo para dentro e para o alto. Inspira, relaxa a barriga, relaxa o assoalho pélvico. Exala, puxa tudo. Inspira, solta. Exala, suga o chão. Traz o umbigo para dentro e para o alto. E faz isso conforme conseguir. Mari, hoje eu não estou conseguindo me concentrar para fazer meu assoalho pélvico. Outro dia você faz. Senão mantém só a respiração diafragmática. E se quiser trabalhar um outro banda, que é a nossa garganta, a gente pode fazer aquela respiração, lembra? Aqui pela garganta do oceano. Tudo ao mesmo tempo, se conseguir. É bom que é um mergulho. Você vai se esforçar para prestar atenção em tudo que você tem que fazer. Faz isso por uns minutinhos. Concentra, vem trazendo a mente para dentro. Vem localizando o seu corpo. Só mais um pouquinho. Ter esse momento de respirar literalmente, que a gente respira sempre, mas a gente nem sempre respira com consciência. E se você quiser ficar mais tempo nessa respiração, dá um pausezinho no vídeo e fica, ou então faz ela em um outro momento, fora da aula. Quando a gente for acabando o ciclo, a gente vai voltar para a nossa respiração natural. Acabou, relaxou, respira naturalmente com consciência. E aí, a gente vai trazer o tronco, aliás, as mãos, a gente vai relaxar os nossos dentes, nada de dente apertado, vamos relaxar os dentes e carinhosamente a gente vai, sabe essa curvinha aqui, ó? A gente vai massagear. Massageia o masseter em um sentido redondinho, né? Um movimento circular. Com os dentes soltos. Massageia mesmo. Solta as palavras, solta a expressão. Gira para o outro lado. Com consciência, com carinho a cada pedacinho. Relaxa os ombros, não precisa estar com o braço aqui duro, ó, o braço relaxado aqui em cima do seu tronco, massageia, sente o toque da tua mão, sente a pele, sente o teu corpo, sente o carinho que você tem que ter por você. Posso parar da minha massagem? E aí, eu devagar começo a acordar o meu tronco, giro lá atrás, giro na frente, deixa eu ficar de lado. Então eu vou lá atrás, quando eu vier, aliás, na frente, quando eu vier atrás, ó, mexe tudo, sente o movimento que vem desde aqui de baixo, a cintura sentindo. Bem grande.
Chegou aqui no meio, eu troco o lado. Leva o máximo lá na frente que você conseguir. Com esforço, mas sem forçar. Mas faz um esforcinho para sair daquela zona de conforto que é um conforto desconfortável. Não entender isso como deixar se machucar. Massageia lá na cintura. Já soltando a cintura, o quadril. Devagar a gente para. A gente vai trazer as pernas aqui à frente. Desamarrei para mostrar a barriga para vocês e esqueci de amarrar. A gente vai trazer os pés aqui na frente do nosso tapete, igual uma aranha. E ó, um carinho aqui para soltar o quadril aos poucos, avisando para ele que a gente vai dar um carinho profundo nele hoje. Gira o joelho no chão. E aí, virei a minha perna para a direita. Observem que a minha perna está fazendo 2 ângulos de 90 graus. 2 ângulos, ó. Um ângulo de 90 aqui, um ângulo de 90 aqui. Se for muito difícil ficar assim, ó, posso até trazer ela mais para dentro, tá? Então, a gente vai lá na frente, volta, vai em direção, traz o tronco como que se ela quisesse ir para o mesmo lugar do joelho. Essa perna aqui, ó, ajuda empurrando um pouquinho o chão. Empurra o chão para de trás. Percebe onde você sente. Eu sinto aqui na minha virilha. Ó, tira, como se eu jogasse com cuidado o meu quadril para frente. Eu posso até botar a mão aqui para ajudar a trazer o movimento. Ó. Quando eu faço isso, meu joelho empurra um pouquinho o chão. Mais uma última. Só mais uma. Ai, voltei, desfaço. Agora a gente fazer para o outro lado. Caio minhas pernas em 90, 90. Ou aqui atrás, se ficar em 90 com as duas for muito desafiador. Então, a mão pode vir aqui na cintura, é a mesma coisa, ó. Meu peito olha lá para onde o meu joelho está olhando. Pra já dar aquela soltadinha aqui na virilha. Não esquece de respirar com consciência. Empurra o chão com o joelho da frente na hora de se virar. São os movimentos pequenos, mas que o nosso corpo precisa para a gente não dar um susto nele, né? Principalmente quando a gente vai fazer muito trabalho com um lugar. Penúltima. E uma última. Pra gente desfazer e afastar as pernas no quanto for possível pra gente hoje, tá? Afastei minhas pernas, deixo o meu tronco cair um pouquinho para os lados. Se eu quiser, eu posso até dar uma dobradinha de leve. A gente está acordando bem essa parte de baixo do corpo. Agora eu paro e olha só, o movimento é pequeno, mas ele age lá na raiz da nossa articulação. Então os meus dedos estão olhando para o céu e os meus dedos vão querer olhar para o chão. Meus dedos olham para o céu, meus dedos querem olhar para o chão. Observa que esse movimento vem diretamente na articulação. Aqui na virilha, é tão pequeno, mas se concentra que você vai ver que ele na verdade é um movimento grande. Viro meu pé para fora, viro meu pé para o chão. Lá para fora, para o chão, dedos olhando para o céu. Nada de pé mole aqui não, hein? Ativa. 1,
Só mais um. E só mais dois. Solta a perna um pouquinho. Pra gente ir agora para 4 apoios. Aqui na postura dos 4 apoios, vou sempre relembrar. Mãos bem abertas, igual uma estrela do mar no seu tapete. Um ângulo aqui, ó, mantém a linha, tornozelo, punho, cotovelo e o seu ombro numa mesma linha, nada disso aqui, ó, bem bonito. E aí daqui a gente vai colocar os dedos dos pés no chão e a gente vai dar 2 bombadinhas lá atrás e volta. Deixa esticar a sola do pé e volta. E volta. Penúltima. E agora a última. Relaxa. E já que a gente está falando de quadril, eu não ia deixar de dar uma reboladinha de quadril, né? Então, cuida para você não estar sobrecarregando os seus punhos, tá? A ideia aqui é sempre a gente estar empurrando o chão, tá? Pra gente não ficar deixando peso todo no punho, tá? Então empurra o chão, ó. E aí, reboladinha bem intuitiva, do jeito que seu quadril quiser hoje. Solta, rebola para um lado, rebola para o outro, faz uma bolinha com o seu cóccix. Pode trocar a bolinha de lado, não precisa fazer o que eu estou fazendo. Faz o que você quiser. Se tá dando a reboladinha, coloca o cóccix lá pro alto, depois murcha bem ele. Cóccix pro alto, murcha ele. Um movimento bem grande para o corpo sentir o carinho. Pode dar reboladinha assim pro lado também, rabinho de cachorro. Acorda tudo. E daqui da onde a gente tá, a gente vai fazer a postura do sapo. O sapo, observe para vocês não fazerem balaçana, porque balaçana é isso aqui, ó. Dedos juntos, joelhos separados, estamos em balaçana. Mas a gente quer a postura do sapo, então os pés afastados. E aí a gente cuida talvez colocar alguma coisa aqui no joelho, um travesseirinho, porque a gente vai afastar, ó. Olha lá a diferença. Deixa eu chegar pra cá que eu não sei se tá pegando. Os meus pés estão abertos. E aí a gente deixa ir lá na frente, dá uma bombadinha atrás e vai na frente. Bombadinha atrás e vai na frente. Como se eu quisesse tocar, ó, com a minha pelve no chão. Vai lá atrás, bombadinha, pelve no chão. Bombadinha, pelve no chão. Isso com os meus pés abertos, ó, igual uma rãzinha. Observa, cuidado para não sobrecarregar. Se esforce, mas não force. Mais uma só bombadinha lá atrás. E deixa o quadril cair com cuidado. Junta seus pés, junta seus joelhos. Volta para o 4 apoios. Uma reboladica aqui de leve, só para não espantar a articulação. Agora aqui a gente vai dar uma afrouxadinha no nosso joelho, ó, porque quando a gente está em 4 apoios a gente está aqui, né? Igual uma mesa. Dá uma afrouxadinha aqui de leve, porque agora a atenção vem aqui para as nossas escápulas, ó, para os 2 ossões das nossas costas. A gente vai amassar a uva e abrir as escápulas. Amassa a uva lá no meio das costas e abre as escápulas, empurrando o chão. Cria consciência do que está acontecendo com o teu corpo. Amassa a uva, junta tudo.
empurra o chão. Amassa a uvinha mais uma vez. Empurra o chão. Uma última vez. Empurra o chão bem grande. Já sabe aqui no gato, então, ó. Bumbum lá pra dentro, empurra o chão mais forte. Isso, devagar, volta. Vamos criar agora um pouquinho de força no nosso quadril. Então, a gente vai fazer o cachorrinho fazendo xixi. Então, ó, eu vou inspirar. Eu tiro, ó, igual um cachorro fazendo xixi, pé pra dentro. Não deixa o corpo cair aqui não, ó. Mantenha o corpo reto. Só tira a coxa do chão. Volta. Inspira. Sobe o quadril. Mantém. Volta. Mantém. Aliás, sobe. Treme tudo. Cria força em volta da sua articulação. Volta. E agora a gente vai ficar aqui. Respira um pouquinho no cachorro fazendo xixi. 1, 2, 3. Ai, devagar. Relaxa. Virar para fazer outro. Vamos dar um carinho aqui pros punhos primeiro, né? Sentem lá nos tornozelos. Mexe o punho pra lá, mexe o punho pra cá. Fala pra ele que ele também é amado, lembrado. E o outro lado. A gente se movimentar e a gente honrar o nosso corpo. Mostrar que a gente tem respeito por ele, por tudo que ele faz pela gente. Dei uma lembradinha aqui. Vamos voltar pro cachorro fazendo xixi. Então, vamos lá. Eu vou inspirar. Lembrando, não quero o corpo caindo pro lado nesse cachorro fazendo xixi. É o corpo reto, ó. Certo? Mantém. Então, inspira. Pé de palhaço. Cachorro fazendo xixi. Volta. Inspira. Cria força nesse quadril. Tá tremendo tudo aqui. Não sei aí. E volta. Inspira, volta. Ou sobe. Ai, desce. Penúltima. Inspira, olha para o chão. Joelho lá no alto. Cachorrinho fazendo xixi no poste. Última e fica. Respira 3 vezes. Aí. 1, 2, 3. Relaxa. Relaxa, vem aqui agora, sim, balança. Junta os dedões, separa os joelhos e deita e senta lá no tornozelo. Deixa o corpo ganhar espaço. E daqui a gente vai desfazer, mas a gente vai desfazer, ó, bem concentrado e sobe. E volta lá embaixo. E vai bem concentrado, curva a coluna, faz um movimento bem doido com a coluna. E volta. Sobe, movimentando tudo. E volta lá no chão. Sobe, puxa o corpo. E volta. Dá uma junta, pode juntar um pouquinho as pernas se quiser. Dá uma mexidinha no seu ombro para o outro lado agora. A gente volta para um 4 apoios, dedos dos pés no chão, para a gente poder, ó, tirar o bumbum lá para o alto. Faz um cachorro. Mexe o teu quadril
como se você fosse fazer uma reboladinha no cachorro. O cachorro vai ficar bem doido. E daqui a gente vai tirar o pé direito e vai pisar lá no meio da mão. Pisei no meio da minha mão, ganhei a base aqui. Inspiro, subindo numa meia-lua. Numa meia-lua alta, né? Procura o equilíbrio, não deixa o seu tronco pesar para os lados, ó. Mantém uma linha reta aqui no teu quadril com o teu tronco, ó. E daqui da onde a gente tá, deixa eu mostrar no joelho para vocês. Vou fazer assim só para vocês verem no joelho rapidinho. E daqui da onde a gente tá, a gente vai trazer o joelho em direção ao chão, vai alongar tudo na coxa. E eu subo. Trago meu joelho em direção ao chão, bem reto, ó. E subo. Mais uma vez, trago meu joelho lá em direção ao chão. E subo. Mais uma vez. Exalo o joelho lá no chão. Agora eu aproveito. Relaxo. Agora eu tô numa meia-lua mais baixa. Certo? E aí, eu tô assim. Certo? A gente vai abrir um pouquinho, ó, pra diagonal. Não tô mais aqui retinha. Tô aqui. E daqui, deixa eu só me ajeitar. E aí daqui, ó, eu vou deixar o meu quadril cair, ó. O meu joelho vai lá pra onde tá meu pé. Meu pé tá um pouquinho pra fora, meu joelho, ó, vai pra lá. E eu bombo 2 vezes. Abre. Pode trazer a mão aqui se quiser. Percebem que eu tô dando 2 bombadinhas, ó. 2. Tô deixando a minha face. Tô me hidratando por dentro. 2. E agora quando eu for aqui, ó, eu posso ficar parada, pegar, não reparem a axila dessa professora que tá cheia de furúnculo na axila, então ignorem isso. Eu posso abraçar meus cotovelos aqui, ó, enquanto a minha perna vai pra lá. Ai, eu me abro toda pro outro lado, deixa cair pro outro lado. Respira. Ai, devagar eu volto. Retorno para minha postura de 4 apoios. Pra gente fazer o outro lado. Dedos dos pés no chão. Bumbum de vaca. Empurro o chão. Aí eu posso dar uma pedaladinha para dar um carinho nas minhas panturrilhas. Porque quem vai pra frente agora é a minha perna esquerda. Então ela vai lá no meio da minha mão. Pisei, estabilizei. Eu vou inspirar, ó, pé de ovo, aquele pé bem enraizado. Os dedos igual esqueci a palavra, que a lagartixa tem, uma ventosa. Inspira, sobe. Cuida pra eu não ficar aqui assim, ó. Olha a diferença disso. Tá doendo? E olha pra isso. Então procura o teu ponto, certo? Pra ficar tudo, ó, numa linha só. Vou mostrar o joelho de novo. Então estamos aqui, ombros lá no alto, aliás, os braços lá no alto, o meu tronco estável. E eu vou descer, ó,
o meu joelho lá pro chão, estica tudo. 1, volta com carinho. 2, inspira, volta. Exala. 3, gente, eu acho que eu tô tendo uma visita de uma abelha. 4 e 5. E aí fica um minutinho só aqui, um minutinho não, né? Menos. Ai, volta, pousa lá pro chão. Deixa eu virar de frente. Porque agora é aquele momento que eu tava aqui assim, numa meia lua. Agora meu pé abriu pro lado, olha aqui a minha virilha, numa diagonal. Então, eu posso trazer até a mão aqui na minha cintura, ó, e 2 bombadinhas. Atenção pro pé não ficar aqui muito perto de você e você ficar fazendo isso aqui, ó. O movimento não é isso aqui. Olha aqui. Meu pé tá um pouquinho longe de mim, na diagonal, e o meu joelho vai para onde o meu pé tá. 1, 2, volto. 1, 2, volto. Bombadinha, hidratando o corpo todo por dentro, mobilizando, descolando tudo que tá grudado, aproveitando para descolar todas as emoções que estão agarradas. Mais uma. Eu posso ficar um pouquinho, se eu quiser me esticar mais ainda. Um abraço aqui no meu cotovelo. Ai, deixa eu ir lá pro outro lado, com cuidado, com carinho. Relaxa o pescoço. Ai, devagar a gente volta. Volta para os 4 apoios. A gente vai mais uma vez subir. Bumbum de vaca, dedos dos pés no chão. Sobe lá no cachorro empurrando o chão. E eu venho caminhando, ó, até a minha mão. Caminhando, caminhando, caminhando. Cheguei nas minhas mãos. Olho à frente. Posso ficar com as mãos aqui, se o chão não é possível hoje. Olha lá na frente, estica tudo atrás. Sente a parte de trás do corpo se esticar. E aí eu subo, deslizando, aliás, desenrolando o meu corpo. Subi. Vamos num Tadasana aqui um pouquinho pra gente sentir o corpo, pra gente fazer uma coisa nova aqui. Então, consciência do corpo. Consciência do seu corpo. Os pés no chão, sente o corpo pesando em direção ao chão, sente a gravidade acontecendo, as mãos apontadas para cima, o umbigo para dentro e para o alto, olhar à frente, ou com os olhos fechados, ombros, gira para trás, deixa o peito à frente. Respira, toma consciência da tua respiração. Se ela acelerou um pouquinho, já vai desacelerando. Estamos em Tadasana, a gente não está em pé à toa, a gente está em Tadasana, se conectando com o nosso corpo, com a nossa respiração, com a nossa inteligência superior, já que Tadasana nos conecta, nos cuida do nosso chakra da coroa, ensinando a gente a ter firmeza das montanhas, bases abertas para nenhum vento derrubar a montanha. Devagar eu relaxo. E aí, deixa eu abaixar aqui a minha calça um pouquinho para vocês poderem ver bem a minha barriga. A gente vai fazer naulicria. Então, qual é a nossa postura aqui? Os pés para frente, os joelhos um pouquinho flexionados, as mãos segurando na coxa, ó,
com os dedos para dentro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente inspira, a gente vai fazer uma massagem dentro da gente. Pode deixar o peso aqui, ó. A gente inspira, exala. E quando a gente exalar, a gente vai continuar exalando com o pulmão já vazio. Então, isso exige presença, não é fácil. Também não acho fácil. Não tem um pessoal que faz que a barriga encolhe todinha. Isso vai massagear os nossos órgãos. Então, vamos lá. Inspira, exala. Pode exalar até pela boca. Exalei pela boca. Trago o meu umbigo para dentro e para trás, sem respirar. Um vácuo. Relaxa. Inspira. Exala todo o ar. Exalei tudo. Continua exalando com o pulmão vazio. Traz o seu umbigo para dentro e para o alto. Inspira, relaxa tudo. Mais uma vez, inspira. Exala tudo. Exalou tudo. Continua jogando o ar fora. O umbigo para dentro e para cima. O diafragma tá assim, ó, pro alto. Deixa eu fazer sem falar agora. Relaxa, volta. Um carinho aqui nos punhos, bate os punhos um pouquinho. E aqui nessa posição que a gente tá, a gente vai entrar na nossa postura da deusa. Com os pés olhando lá para as pontinhas do nosso tapete. Então a gente inspira, a gente vai subir. Quando a gente exalar, a gente desce entrando na deusa. Lembrando, deusa, postura de deusa, ó, pés para fora, joelhos, nada de joelho caído aqui para dentro. Os joelhos olhando para fora também. O bumbum não tá solto aqui, o bumbum, ó, encaixado. Vou fazer de lado. Então a gente inspira, sobe. Exala, volta lá para Deus, encaixa tudo. Inspira, sobe uma força também para os nossos quadris. Volta para Deus. Inspira, vai lá em cima, faz um flow. Volta para Deus. Inspira, desce. Penúltima. Inspira, desce. E aqui a gente vai ficar um pouco na deusa. Tudo com atenção. Joelho e pé olhando para o mesmo lugar. A força está acontecendo aqui na nossa pelve, na nossa coxa, na nossa articulação. Já que a gente esticou, a gente tem que fortalecer. Aqui tá tremendo tudo. Respira um pouquinho, sai da deusa. Pra gente dar uma torcidinha. Pode dar uma quebradinha pros lados. Pra agora a gente voltar pra deusa. E aí a gente vai trazer as nossas mãos, ó, lá nos joelhos. Pode dar uma apoiadinha. O meu ombro vai querer ir lá pra diagonal. E ó, posso até fazer uma forcinha empurrando as pernas como se eu quisesse abrir mais os meus joelhos. E torce lá na frente, exalando. Isso é bom que estala tudo. Deixa cair, ó, aqui tá estalando.
Inspira, volta. Exala, torce, ó. O ombro vai lá pro outro lado. Nossa, várias coisas entraram no lugar aqui. Relaxa. Devagar, volta. Já pode trazer as mãos aqui no chão. Junta só um pouquinho as pernas. A mão direita vai ficar no chão e a esquerda sobe. E eu torço o meu quadril. Percebam que o meu quadril pode dar uma quebradinha, já que a minha mão esquerda que está subindo, ele dá uma quebradinha lá para a esquerda para me permitir o movimento. O meu braço não precisa estar aqui, ó. O meu braço está numa linha reta. Cria consciência de saber onde está teu corpo, sem precisar estar se olhando. Torce. Exala, volta. A mão esquerda ocupa o lugar da direita. Inspira no meio. Exala, torcendo. Devagar eu volto. Vou devagar, trazendo meu corpo em direção ao chão, para então eu me sentar. Me sentei. Vamos dar uma cuidadinha aqui atrás, já que a gente já cuidou de tudo aqui em volta. Com os meus pés apoiados no chão, eu vou trazer a perna esquerda sobre a direita, como um 4. Lembra que quando a gente está aqui, não significa que a minha coluna pode estar largada aqui. Olha aqui, as minhas mãos perto do meu corpo podem até me ajudar, ó, a manter a postura da minha coluna, tá? Ombros para trás, peito para frente. E quanto mais perto de mim a minha perna estiver, no caso aqui, mais eu vou sentir lá na região posterior da minha perna esquerda. Então eu trago para mim o quanto eu conseguir. Respira um pouquinho, sente a postura, sente o corpo se abrindo, sente o corpo ganhando espaço. Se eu vi que cabe um pouquinho mais, eu dobro um pouquinho mais, e não dá, é muito. Fiquei aqui, mas aí minha postura toda descompensou, então volta, que a gente não está competindo quem chega mais em algum lugar. Deixa. Respira, não abandona a respiração. Posso deixar o meu quadril dar uma quebradinha, meu ombro continua para frente, mas meu quadril está dando uma reboladinha aqui. Devagar, desfaço. Se meu braço, meu antebraço cansou, posso dar um carinho nele. Pra gente então fazer o outro lado. Agora a perna esquerda fica no chão e a direita faz um 4 lá por cima dela. E aí, cuidando para a coluna não ficar abandonada, ombros para trás e o peito para frente, a gente curte aqui o outro lado. Respirando, observando seus limites, observando o seu corpo derreter. Tira toda a tensão que não precisa estar aqui na perna agora. Arruma se for necessário. Chega um pouquinho mais perto se puder hoje. Olhar à frente, respiração consciente. Vai ganhando um pouquinho mais de espaço. Mergulha lá no posterior da tua coxa, aqui no bumbum. De repente, ó, ombro parado,
mas o meu quadril dá uma dançadinha. E aí devagar eu posso parar, desfazer, vamos dar só um carinho aqui para o pescoço que eu sinto falta quando eu não faço. Então, na posição mínima que a gente está, só antes da gente se deitar, dá um carinho aqui no pescoço. Não adianta, eu preciso dar um carinho no pescoço. Devagar, consciente. Outro lado. Para no meio. Inspira, traz o ombro lá na orelha. Solta pela boca grande e forte. Inspira. Última. Para agora a gente deitar. Deitem no Shavasana de vocês. Se ajeitem. Ah, não é Shavasana, esqueci de uma coisa. A gente vai deitar. Antes do Shavasana tem um bebê feliz. Arruma, traz o joelho aqui no seu ombro, para você, no seu ombro, no seu tórax, né, no seu abdômen, para deixar a coluna toda encostando no chão. Viu que a coluna está toda encostando no chão? Traz os seus joelhos para cima de você, pega as suas pernas por dentro. Ó, a minha mão está passando por dentro das minhas pernas e eu vou segurar, ó, na parte interna do arco do meu pé. E aí eu trago para baixo. A intenção aqui, por mais que a gente não vá chegar, mas a intenção faz o movimento, é que o meu joelho vai encostar no chão. Então, ó, puxa para baixo, ganha bastante espaço no quadril. Não deixa o ombro aqui, ó, puxando o teu pé. Não, relaxa, ó. É uma puxadinha de yoga, uma puxadinha carinhosa. E puxa para baixo. Meu joelho quer encostar lá no chão. Abre o quadril, ganha espaço no quadril, ganha espaço nas tuas emoções, ganha espaço no nosso humor. Sente a barriga crescendo entre as pernas. Devagar eu posso trazer os meus pés juntos. Com os meus dois dedos eu seguro lá no meu dedão. Aliás, é melhor eu segurar aqui no meu pé. E trago ele pra mim. Se eu quiser, ó, trago até a minha cabeça. Senão eu fico aqui. Lembrando, nada de ombro aqui dentro. A gente não quer tensão, ó. E o ombro tá relaxadão, todinho no chão. Agora sim, devagar solta. Procura sua melhor postura deitada, ajeita o corpo, alonga o corpo. Deixa ele todinho tocando o chão, se você quiser. Um apoio em algum lugar, um apoio aqui no joelho, talvez para ajeitar a lombar, se a gente tem uma hiperlordose. Deita no teu Shavasana. Observa teu corpo, observa tudo que foi movimentado, observa se o seu quadril se sente leve, se você se sente mais leve. Não abandona a respiração, não abandona o momento, a presença. Avisa para o corpo, para a mente, que ainda não é hora de pensar lá daqui a pouco. A gente ainda está aqui no momento mais importante, inclusive, da nossa prática, que é o Shavasana, a hora de soltar o controle.
a hora de perceber o corpo, de mergulhar dentro da tua pele, para perceber como o teu corpo se sente depois da prática. Os movimentos que seu corpo gosta mais, aquele movimento que teu corpo fala, ai que delícia, faz mais, que dá vontade de a gente nem sair dele, né? O quadril tem esse poder de deixar a gente mais leve. Leva atenção lá para os teus pés, deixa eles caírem, panturrilhas, joelhos, abdômen. Ombros bem relaxados no chão, dentes soltos, nada de deixar dentes se apertando, solta os dentes, solta os lábios, os olhos simplesmente cerrados, sem força, bochechas, orelhas, sente tudo derretendo. Se sente um sorvete no solo, Shavasana derretendo teu corpo em direção ao chão. Faz o teu Shavasana no tempo que for necessário hoje, que você puder hoje, que seu corpo pedir. No final, levanta com cuidado, espreguiça antes de levantar, dá uma espreguiçada bem grande, boceja, vira de lado, levanta, agradece a prática, pode entoar o teu ombro e finaliza com o nosso Namastê.